aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério Fê, onde a gente fala sério. Mas nem sempre. Isso! E hoje eu tô aqui com a mãe do Sabugo, nosso querido repórter aqui do Correio do Lago. Então, muitas pessoas conhecem o Sabugo, né? Mas a gente tem que conhecer a mãezinha dele também. Tem grandes histórias aí pra contar pra gente. Então, hoje nós vamos conhecer a Maria Luísa. Então, conta pra gente um pouquinho lá do começo, lá da sua infância, como que era? Olá, eu sou a Maria Luísa. Eu vim de São Paulo, cidade de Garça, interior de São Paulo, para Paranavaí. Eu tinha 2 anos de idade. Meu pai, minha mãe e um irmão de 1 ano e meio, o Beto. E fui criada em Paranavaí. Mudamos várias vezes por transferência de firmas do meu pai, até que por últimos, com 16 anos, eu vim embora para Cascavel, foi onde nós firmamos residência. Meu pai veio trabalhar, gerente da Bigolin, materiais de construção. E ali eu terminei meus estudos, magistério, me formei professora, conheci o meu marido, o Venceslau, que é o pai dos meus filhos, do Tiago e do Rafael, e casei. Dali, grávida já de 7 meses, mais ou menos, me mudei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E fomos vivendo a vida, criando meus filhos, né? Mudei de Campo Grande para Dourados, por transferência de firma do pai dos meus meninos, do meu marido, depois para Ponta Porã. E de Ponta Porã viemos para cá. Meus filhos vieram estudar aqui, porque é uma cidade mais calma, mais tranquila, né? Por motivos, né? Assim, que aqui tudo mais calminho, a cidade maravilhosa, a cidade aconchegante. E fazem 28 anos que eu moro em Santa Helena, cidade que me acolheu de braços abertos. Meu irmão Beto já morava aqui, casado com a Marion, tinha 2 filhos. Hoje ele mora com Deus. E aqui eu tô até hoje. Conheço pessoas lindas, maravilhosas, como essa, a Fer, que me acolheu com muito carinho, o Edu, que é aqui do Correio, e todos da cidade que me conhecem, que têm amizade comigo, que eu carrego no meu coração. Eu não tenho milhões de amigos, mas os que eu tenho são maravilhosos. Viu? Ai, que fofa! Trabalhei no TIM, em 2000 e 2001 até 2002, depois fui para a creche na Vila Rica, era pequenininha ainda, quando foi construída a creche nova. Em 2005, né, eu trabalhava pelo IBDEC, e de lá, aí o IBDEC fechou, parei de trabalhar. Nesse meio tempo faleceu meu irmão, minha mãe entrou numa depressão muito grande, e eu, em entendimento com meu outro irmão que mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele pediu para eu cuidar da mãe. E aí eu não trabalhei mais nesse meio, né? Mas a minha paixão sempre foi cuidar das crianças, foi, né, com tudo, que era a coisa que eu mais amava fazer. E de lá para cá, minha mãe faleceu em 2013, né? Ali eu trabalhei em outros lugares, tudo como cozinheira, tudo, mas hoje eu só sou do lar. Cuido dos meus filhos, dos filhos dos outros, que eu amo tanto, que me adotaram como mãe, como vó, como tia. E assim eu vou vivendo a minha vida. Estou passando por um probleminha de saúde, mas está na mão de Deus, Ele sabe o que faz por mim, né? Estou em tratamento médico, ele é paliativo, não tem cura, mas além dos médicos que estão me cuidando, tem um médico maior que é nosso Deus. E sou católica, vou na missa quando posso, né? Recebo muita gente na minha casa, quem quiser ir lá é só ir me visitar, estou sempre em casa. Recebo todos com muito carinho, com muita atenção. Gosto de ter amizade, mas principalmente eu adoro os animais, principalmente os gatinhos e os cachorros. Ah, eu também. Assim, acho que a Santa Helena teve uma grande sorte de ter a senhora aqui como moradora.
ter vindo aqui agregar muito. Eu acho que cada pessoa aqui de Santa Helena, cada um faz um pouco parte da nossa cidade. Então, eu acho que Santa Helena teve muita sorte também de ter você aqui, que é uma cidade muito maravilhosa, né? E ter você aqui também, com certeza. E, assim, durante todo esse vai e vem, essas mudanças que a senhora teve na sua infância, na adolescência também, a senhora viveu aí uma coisa lá em São Paulo, né, no período da ditadura militar, que a senhora me contou. Então, a senhora poderia contar um pouquinho pra gente de como foi aquela época, de como era viver em São Paulo, né, que é uma cidade, né, que viveu bastante daquilo, Sim. né? Como que foi aquela época? Foi duro. A gente, como criança, como eu sou a mais velha de nós 3 irmãos, né? Eu entendia mais, meus irmãos não entendiam muito, mas foi sofrido. Nós morávamos em Paranavaí, meu pai foi transferido para São Paulo, na cidade, ali em Guarulhos, para abrir uma filial da Rodolfo Bernardes. E nós fomos para lá, era a época da ditadura militar. Você não saía de casa depois das 5h30, 6 horas da tarde e nem voltava depois das 8 horas. Quando tínhamos reuniões, que meu pai tinha reunião da firma, tinha que ser pedido uma ordem de acompanhamento militar para a gente poder ir para casa. Então era nosso carro e o comboio junto. Ou era um batedor de moto ou um carro da polícia acompanhando até na porta de nossa casa para podermos ir para casa, porque não podíamos sair na rua de determinada época da hora, né? E ali passamos uma enchente que levou tudo que nós tínhamos, ficamos com a roupa do corpo, só não perdemos a vida. Aí minha mãe não quis mais ficar em São Paulo, fomos para Garça passar aquele resto de ano, que já era dezembro, mais ou menos, essa época. Aí nós passamos Natal e Ano Novo em Garça, que é a cidade que eu nasci, em 1956. Eu tenho essa carinha assim bonitinha, mas eu tenho 68 anos, viu, gente? E nós fomos para lá e de lá voltamos a Paranavaí. E de lá eu só saí, como eu falei, em 1970 para Cascavel, para abrir a outra filial da mesma empresa, da Rodolfo Bernardes, né? Foi a Copa do Mundo, foi a Copa mais linda que eu já vi na minha vida. Não esqueço até hoje Argentina, Paraguai, descendo para Cascavel, com os carros todos decorados, com bandeira brasileira, né? Fazendo aquele maior espetáculo da Terra, que foi a Copa de 1970. Foi muito lindo de ver e de viver aquela época. Voltamos para Paranavaí. Aí de lá eu só saí com 16 anos, que aí voltamos para Cascavel, que meu pai veio trabalhar na Bigolin Materiais de Construção. E depois saí de lá só casada, grávida, né? E assim é a minha vida. Vivo bem, graças a Deus, com alegria no coração, apesar de tudo que eu tenho passado, que eu passei com a perda do meu filho, mas, né? Cada um tem o seu momento triste, mas também tem o nosso momento alegre nas nossas vidas, né? E opinião pública, eu falo assim, pública, eu falo do povo, uma desavença, uma conversa aqui ou ali, a gente bota debaixo do pano e esquece. Entrega para o universo que ele sabe o que faz, né? E assim eu vivo a minha vida. Vivo dentro da minha casa, tranquila, cada um tem seus problemas, todos nós temos, mas é só a gente viver em paz, na fé de Deus, que a gente tem tudo. Ai, com certeza, né? A gente tem que viver a nossa vida conforme a gente acredita e assim, os outros são os outros, nós devemos viver a nossa vida, assim, cada um com suas crenças, né? Acreditando muito, tendo fé. Acho que sem fé ninguém vive, né? Porque você tem que ter fé em alguma coisa, não importa no que seja, mas tem que ter fé em algo. Sim. Então, ir vivendo, né? E, assim,
lá do período da ditadura, teve algum... Porque foi algo assim, marcou totalmente o Brasil, né? Que eu sou um pouco suspeito porque eu amo história. Eu amo demais, assim, é uma das minhas matérias favoritas. Geografia, história... filosofia, eu também gosto de sociologia. Assim, pra mim, história é uma das melhores. Eu amo estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, amo estudar sobre as guerras, no caso, todos os conflitos que a gente tem. Eu gosto, sabe, de estudar sobre isso. Enfim, história ao todo pra mim. E assim, história do Brasil, história do nosso país, e a ditadura militar foi algo que marcou muito o nosso país, e marca até hoje, né? E marca até hoje. E assim, teve algo que você lembra, que você viu, ou algo assim, daquele período, assim, que foi... Sim. Que marcou, assim, que você ainda lembra? Sim, nós morávamos em Guarulhos, no alto. E tinha uma rua que descia, do lado tinha uma parte do Tietê. Tinha uma pontezinha. No pé daquela rua tinha uma praça muito linda. E a estrada de ferro que passava perto. O trio Iraquitã cantava o Trem das 11, ele ia nessa praça, às vezes eles se reuniam ali para tocar e cantar, né? Ali, mas na época da ditadura estava meio impossível. E tinha algumas famílias que faziam levantes, faziam coisas, que eram tudo vizinhos nossos, que faziam coisas contra, né, o regime militar. E nós acordamos uma noite, uma madrugada, com a casa sendo invadida, e eles sendo presos por causa do regime militar, né? Então, eu tinha 9 anos, gente, aquilo marcou dentro de mim, são 60 anos praticamente que eu vivi essa história, né? Então, isso marcou muito, de ver colegas minhas de escola, colegas chorando porque o pai tinha sido levado, sabe? A mãe tinha sido levada. Então isso me marcou e eu guardo comigo isso até hoje. Não esqueço mesmo, porque só quem viveu, quem guardou, né, que sabe o que é isso. Como o meu irmão caçula, ele era muito novinho, ele falou que ele não lembra muito disso. Mas eu lembro como se fosse hoje, né? E então, é como você falou, a história, se a gente for estudar a fundo a história do Brasil, essa foi uma das épocas mais horríveis do nosso país. É uma coisa que sujou a imagem do nosso país, foi a ditadura militar. Não, com certeza, aquele período, né, algumas pessoas ainda que viveram aquela época, né, estão aí, e assim, histórias que a gente vê, que as pessoas contam, ou que seus pais, quando eram bem pequenininhos, contavam, como era assustador e triste aquele período, né, que nem como você falou, foi algo que mancha bastante a história do Brasil, porque assim, eu amo demais o Brasil, assim, pra mim, eu acho que se eu fosse escolher qualquer outro país pra mim nascer, eu acho que seria o Brasil. Eu acho que eu não escolheria outro, porque eu amo ser brasileira, sabe? Eu sempre falo, eu sou bastante patriota dessa parte, porque eu amo muito o nosso país, a diversidade que nós temos, todas as culturas que nós temos uma vasta região, né? E tem tanta cultura, tantas pessoas diferentes uma da outra em um só país. E é lindo de ver, assim, eu vejo a cultura do Nordeste, a cultura do Norte, ali do... É uma mixigenação. Gente, é tão lindo, são tantas histórias, são tantas pessoas que vieram de outros países para formar o Brasil. Não é à toa que é o país que tem mais etnias, né? Mais etnias, aí no mundo. Então é lindo, tem tanta coisa, tanta história que marca, que é tão bonito, sabe? Gente, eu não sei, mas eu faz muitos anos que eu não vou para São Paulo. Mas várias vezes que eu tive a oportunidade de ir, o bairro da Liberdade, vocês não, é um paraíso, é o Japão dentro do Brasil. É a coisa mais linda do mundo da gente ver. Que é onde o Brasil, no caso, é o país que tem mais japoneses depois do Japão, isso, né? Então lá é essa cidade dos japoneses. O bairro da Liberdade, ele é lindo, lindo de viver e você é muito bem acolhido lá. Eu sou paulista, porque nasci no interior de São Paulo, sou paulista, mas eu amo sim São Paulo, mas a minha paixão é o Paraná, viu, gente? Eu fui criada aqui.
Né? O meu irmão, o Walter, o caçula, ele nasceu em Paranavaí, ele é paranaense, mas hoje ele mora no Mato Grosso do Sul, já faz 40 e poucos anos, mas quando ele vem para Santa Helena, ele fica bobo. Ele teve aqui sábado, ele passeou a cidade inteira comigo dentro da caminhonete, que ele queria ver a cidade. Então, eu acho sim, nós temos que respeitar, sim, o país que nós moramos. Temos que dar valor, sim, à cidade, o estado e as pessoas que estão aonde a gente também está. Porque é uma convivência que a gente tem. Porque você mora numa cidade, olha Santa Helena, o tamanho que ela é. Aqui tem várias etnias, não é só brasileiro nato. Aqui tem vários, né? Vem de toda quanto é parte, tem um. E é tão gostoso isso, né? Vamos dar valor para a nossa cidade, dar valor para o nosso povo, deixar as picuinhas de lado e vamos viver a vida. Pois é, esses tempos eu tava em Curitiba, eu tava numa viagem de escola, e daí a gente tava tomando chimarrão, né? Porque a gente, né, costume aqui, né? E daí o moço veio e perguntou: isso aí é chimarrão? É que vocês estão aqui no Paraná e tal, aqui no Sul. Aí, tipo, poxa, ele nunca viu aquilo, é algo que é tão normal pra gente, né? Sim. Que daí a gente falou, sim, não sei o quê, porque eu gosto muito, né? Aí, por exemplo, a gente vai conhecer outros lugares, por exemplo, outras regiões aqui que tem no Brasil. Gente, meu sonho é poder conhecer todas as culturas que tem aqui dentro do Brasil. Pensa, só um país tem tanta cultura. Sabia que muitos brasileiros, no caso, não valorizam o país que a gente tem. Não. Mas muitas pessoas de fora acham maravilhoso o que é o Brasil, a cultura, toda a diversidade que a gente tem, tanto fauna, flora, de tudo, sabe? Meu Deus, eu admiro demais esse país. O Nordeste é um dos lados mais lindos do nosso Brasil. A região Nordeste, Fortaleza, Ceará. Gente, vocês não sabem o que é aquilo. Sim, as praias Pernambuco, também, muitas pessoas, né, falam das praias lá do Nordeste, assim, se Deus quiser, um dia eu vou conhecer, é um lugar, meu Deus. Minas Gerais tem os maiores centros culturais da história brasileira. A história do Brasil está dentro de Minas Gerais. Pois é, que foi um dos primeiros estados a serem consolidados, né? Foi ali São Paulo, Rio de Janeiro, eu não sei a ordem, mas o Minas Gerais foi uma das primeiras, que foi ali onde eles chegaram, né? O meu filho, o Sabugo, ele fez história e ele foi para Minas uma vez, passaram uns dias em Minas. Ele chegou de lá bobado de lá. Foram visitar, né, todos aqueles lugares históricos mesmo da cidade, Tiradentes, tudo. Oh, gente, nosso Brasil é uma riqueza, o nosso país é uma riqueza. Não estou menosprezando país nenhum. Mas vamos dar valor no que nós temos, gente. Vamos viver. O nosso Paraná é o celeiro do mundo. É o celeiro do mundo, é o nosso Paraná. Ele é a horta do nosso mundo inteiro. Então, nós temos que valorizar isso aí. As pessoas aonde nós moramos, aonde nós estamos, né? E cultivar boas amizades. Com certeza, isso cultivar boas maravilhoso. Amizades, porque as boas amizades, um dia a gente vai. E a gente vai deixar saudade, viu? Pois é, uma vez eu vi uma frase que era assim, onde existe saudade, já existiu amor, sabe? Isso. Porque onde a gente tem saudade de algo, sempre houve algo de amor, ou algo assim, sabe? E Jesus, a saudade é um sentimento muito, meu Deus, nostálgico, sabe? A palavra mais linda que eu acho no mundo é amor. Porque você tendo amor, você tem tudo. E a fé em Deus. A fé você nunca deve perder. Porque a pessoa que fala assim, eu já não aguento mais, vou desistir. Não, porque você não tem fé. Aí você desiste.
tenha amor em você mesma, se sinta amada que você consegue a fé. Com certeza. E aí, ainda falando do nosso Brasilzão, né? Como eu falei, amo falar disso. E vocês já viram que eu tô com a camiseta do Grêmio aqui agora, né? Eu amo futebol, adoro esse mundo. Do lado de uma corintiana, tudo bem, eu perdoo a senhora por isso, tá bom? Dessa vez eu perdoo. Mas ainda dá tempo de virar gremista, a senhora não faz 68 anos já que eu sou. Mas a senhora não quer virar? Poxa, tentei. Mas assim, e aquela da Copa do Mundo, assim, eu não sei se a senhora, assim, é apaixonada por futebol igual eu era, né? Mas, assim, a Copa do Mundo, como é que foi aquela sensação? Como é que você assistia? Você ia na casa dos seus amigos? Ou como é que funcionava? A Copa do Mundo de 1970, eu estava morando ali em Cascavel, como eu falei, e nossa casa era a única que tinha TV a cores na época. Aqueles tubos, né? Uhum. E a cozinha da nossa casa era enorme, enorme. Aí enchia de cadeira, os vizinhos vinham todos assistir ali. Gente, era uma alegria, uma coisa mais linda do mundo. Não. Era vitória do Brasil, era grito, era a coisa mais linda do mundo. No último jogo do Brasil, na final, é indescritível. Nós tínhamos um Fusca. Todo mundo amontoado dentro daquele Fusca para ir para a Avenida Brasil para festejar. Quando nós chegamos na Avenida Brasil, aquilo estava colorido, que era a coisa mais linda do mundo. Vieram, eu não sei como é que eu posso falar o nome das argentinas que estavam, vieram de carro alegórico, com aquelas roupas típicas delas, dançando com cores brasileiras na roupa, as paraguaios. Foi a coisa mais linda, olha, eu me arrepio só de falar. Foi lindo, lindo, lindo. Eu acho que até hoje foi a única Copa que eu mais chorei, mais gritei, mais pulei. E depois foi a de 94. Gente, aquela lá não tinha igual. Eu morava em Ponta Porã, essa época, morava no apartamento. E meu sobrinho fazia poucos meses de vida. Acho que tinha 5, 6 meses, ou o Gabriel. E a família toda tinha ido para Ponta Porã, juntamente com os amigos, todos nós, no prédio que a gente morava, na área de churrasqueira, tudo lá, fazendo a festa da Copa de 94. Porque eu tive um ídolo só na minha vida de esporte, que foi o Ayrton Senna. Que esse eu vou levar, né? Porque foi o único, né? Tinha os outros também, o Wilson Fittipaldi, mas o Ayrton Senna foi meu ídolo e sempre vai ser. Mas o futebol, a seleção brasileira de 70 e a de 94, fechou. Não existe mais, gente. Me perdoe quem gosta de futebol, quem torce pela seleção. Mas nós temos que caprichar. Ai, Deus, ano que vem tem a Copa, eu já tô no pique, e daí às vezes alguém vem e me fala, Fernanda, você acha que a gente vai ganhar? E eu, não fala. Bom, às vezes a gente fala que os torcedores, né, do futebol, do esporte são meio bobos, né, porque às vezes eles acreditam em coisas que às vezes nem vai acontecer, sabe? Só que Jesus amado, eu como eu amo futebol, como eu falei, amo muito o nosso Brasil, vai pegar a Copa, meu Deus, de 2022, gente, eu chorei tanto quando a gente perdeu, porque assim... A do 7-1? Não, é de 2022, que foi essa, isso, a recente, a última. Eu chorei tanto aquela vez, tipo, e foi um negócio tão bobo que a gente levou aquele gol faltando 4 minutos. Muitas pessoas ainda, né, que veem o futebol e coisa, falam que a gente teria ganhado ali aquele ano, né, 2022, porque a seleção tava muito boa. Que nem eu sempre falo que eu gosto muito do Tite, que era o treinador naquela época, né, naquela época, 4 anos atrás. E daí, assim, aquilo foi, sabe, um baque pra mim. E esses tempos eu falei pro meu tio que eu queria ter visto também as Copas, né, que passaram. O Brasil tem 5, ele viu a primeira, ele era bem pequenininho, daí não lembra, né, mas as outras ele já lembra. Aí ele ainda brincou comigo. Eu não queria ter visto, né, por causa da idade e tal, né, que se você viu, é porque, enfim... Aí eu ainda sonho, eu tenho esse sonho, né? Eu vou viver muito tempo. Se você pegar no YouTube, talvez você arrume em alguma rede social as Copas antigas. Sim, para ver os jogos antigos. Da Copa de 1958, a minha mãe tinha
recém ganho meu irmão. Ele tinha recém-nascido, ela estava no sítio. E esqueceram da pobre da minha mãe, de dar comida para ela, nada. Quando acharam ela estava lá na cozinha comendo carne de porco. Naquela época não faziam isso, né? Porque estava todo mundo torcendo com o radinho em cima do terreirão de café. Deus do céu. Né? Também foi uma Copa que diz que todo mundo, né, gritou, torceu, mas essa eu não lembro, eu tinha 2 anos. Sim, né? 58. Mas a que mais marcou a minha vida foi a de 70 e foi a de 94. Nessa alegria. E depois foi aquela de 7-1 que acabou com, né, com os brasileiros. Deus do céu, aquilo lá. Eu era bem pequeno, né? Foi em 2014, eu tinha 6 anos. 6 anos. Ai, meu Deus, eu não lembro muito, assim, mas Copa ver as pessoas... Porque, poxa, dentro da nossa casa, né? Sim. Dentro da nossa casa... O maior fiasco aquilo... que o Brasil já fez na vida, eu acho. Deus do céu, que tristeza. Eu gosto, sim, de futebol, sim. Principalmente quando o meu filho, Rafael, né? Falecido filho, ele flamenguista doente, quando ia jogar o Corinthians contra o Flamengo, eu sofria, né? Porque já vi. E então eu assisti o jogo com ele, sabe? Estourava a pipoca, ela ia, nós dois assistir jogo, né? Mas hoje não, hoje eu fico calma na minha, dou meus palpites sim na rádio de vez em quando, né? Mas é por aí só. Mas a Copa do Mundo, a seleção brasileira, nós vamos ter que botar esses meninos para trabalhar. Não, eu acho que talento tem, tá faltando uma gestão aí. Agora o Ancelotti veio, né, que é um treinador novo. E vamos ver o que vai dar, né? Se Deus quiser, ano que vem vai estar... Aí, ó, as eliminatórias vai estar... Já vai... Quinta-feira já tem jogo, já. Já tem, eu vi já. Hoje é segunda. E outra coisa, o Brasil, eles estão muito no dinheiro, gente. Eles não estão mais com amor na camisa que nem era antigamente. Ai, só falam em amor na camisa. Não, mas é que tem que ter. Se você não tem amor na tua pátria, pelo país que você foi nascido e criado, você não tem amor naquilo que você está fazendo. Mas eu vi esses dias um vídeo do Kaká falando, pô, a gente quer jogar, a gente só quer jogar, é só isso que a gente quer. Aí veio o Rafinha falando que, os caras têm que jogar nas férias deles e não sei o que, e é obrigado. Pô, é o teu trabalho, você tá ali, é o teu esporte, é o que você tá vivendo. É óbvio que você vai, sabe, antigamente queriam jogar, hoje querem férias, mas então não vai se jogar. Gente, e o médico, então, que tá no dia dele de folga, se acaso acontece uma emergência, o médico tá ali para salvar? Enfim, né, é tanta coisa. São coisas que a gente não, né, nem a gente entende mesmo. E a senhora foi professora, né, bastante tempo ali, e como é que foi essa parte ali, como você se interessou para ser professora? O que te levou a escolher essa profissão? Eu fui escolher para mim. Meu pai falou para mim que gostaria que eu me formasse professora, né? Tudo bem. Falei, vou fazer o gosto do meu pai, né? E naquela época era a opção que a gente tinha, enfermagem ou professora. Como eu não posso nem olhar uma agulha, optei por um giz mesmo, né? Aí me formei em magistério em 1976 e trabalhei um tempo, eu dei aula. Gente, vocês nem vão acreditar, eu dei aula para preso. Dei aula no Mobral, no grupo Rubens Lopes, em Cascavel. Eu tinha 17 anos já. Meu Deus. E eu lembro o nome da professora que dava aula no Mobral, era linda ela, a Íria. E ela sofreu um problema lá na perna, um acidente, e não pôde ir. E a diretora veio e falou comigo se eu podia ficar para dar aula, porque era à noite. E eu era de menor, né? Eu estava fazendo ainda. E eu fui. Elas ligaram para minha mãe na nossa casa, conversaram. Aí eu fiquei para dar aula à noite. Era um container daquela época. Era um container que tinha no fundo, assim, do pátio da escola ali. E tinha um pallet, 2 pallets, um em cima do outro, para a gente poder ficar em pé, porque o quadro negro era muito alto. E eu cheguei, me apresentei, tremendo da cabeça aos pés, porque eram tudo adulto, né? E quando eu me apresentei tudo, que eu botei meu nome na lousa, né, lá no quadro negro, uma pessoa, um senhor levantou lá e falou, o que essa pirralha veio fazer aqui, pensando que sabe mais do que a gente?
Eu tive que ficar quieta, gente, porque o que eu ia fazer, né? Aí comecei, e ali foi, mas graças a Deus só foi uma semana, né? Aí depois eu fiz um estágio na APAI de Cascavel e também quase 2 meses dando aula para pessoal na cadeia lá, os presos, né? Íamos eu, mais duas formanda e mais a diretora ou algum do colégio e mais a polícia, né? Mas foi tudo, graças a Deus, foi tudo calmo, tranquilo, foi uma experiência muito boa para mim. E depois, como eu falei, me formei, tudo, aí casei, tive meus filhos, estou morando em Santa Helena, e aqui eu fui trabalhar no antigo TIM, que hoje é o SICA, trabalho integrado de menores era antigamente, hoje é o SICA, e depois na creche na Vila Rica. E de lá me aposentei. Me aposentei por conta própria. E agora a senhora fica em casa, daí faz o seu tratamento. Gente, a coisa que eu mais amo nesse mundo é cozinhar. E essa molecada aproveita, porque eu gosto de cozinhar e vão todos lá em casa fazer comida, sabe? E eu gosto, viu, gente? E agora eu tô em casa, tô fazendo meu tratamento, mas eu tô bem, graças a Deus, né? Não deixei me abater, não. Apesar da perda grande que eu tive na minha vida, do meu filho, mas estou aqui firme e forte e se eu puder conversar com alguém que quiser ir na minha casa, pode ir, eu estou lá de porta aberta. Ai, que coisa boa, mas... Tomar uma água, eu não tomo mais chimarrão, porque é por causa do problema da minha doença, tá, gente? Mas um cafezinho sempre tem, uma água gelada, um suco... E conversa bastante, tá bom? Ai, Deus, mas já que a senhora gosta de cozinhar, eu acho que eu vou ter que um dia lá experimentar alguma coisa. Pode ir, será muito bem-vindo. Ai, que bom. É um prazer conhecer a senhora, um prazer ter você aqui. Quando o Sabugo falou que ia trazer a senhora, eu falei, mas pode trazer logo, que daí logo já veio, né, pra mim te conhecer, pra você fazer parte do programa. Acho que é muito importante as pessoas, sabe, conhecerem a vida das pessoas que estão aí na nossa cidade. Então, coisa é tão vocês bom. Então, a partir disso, de hoje, vocês podiam começar a chamar outras pessoas também. Já são moradores mais antigos daqui. Pois é. É sempre muito... Eu sempre falo, eu amo o meu trabalho, eu amo conversar com as pessoas, como a gente conversou antes, né, do vídeo. Aprendo tanto, gente. Juro pra vocês, é um trabalho que eu converso, eu pergunto e eu tenho curiosidade de tudo. Você vai me contar tudinho, a senhora viu. Eu adoro conhecer, eu adoro escutar as pessoas contando histórias de vida, viagens, profissões. A minha mãe era assim. Porque, meu Deus, sabe, parece que a gente pode, é que nem livro. A gente vive várias vidas em uma vida só, quando você lê um livro. Eu pelo menos amo. Porque você vive outra história, você tá ali, você tá naquele mundo. Você lendo um livro, você viaja. E outra coisa, eu gosto muito de receber visita na minha casa. Sabe, recebo com todo amor, com todo carinho. Mas eu adoro uma festa também. E um vinho tinto seco. Adoro também. É bom, é gostoso. Hoje estou tomando água aqui, viu, gente? Não é vinho, não. Agora no momento não estou sem beber nada. E eu também gosto muito de festa, participo. Se quiserem me chamar para ajudar em algum evento, eu vou. Como já fui mesmo depois que parei de trabalhar, né? Eu ia, eu ajudava, sabe? Eu gosto muito. E nós temos uma turminha, chama a Turma da Terça-feira. Não é todas as terças-feiras, mas quase todas a gente vai lá no Mali, lá na Isa, lá nos Pivatos. E lá nós fazemos a nossa janta. Quer dizer, quando nós chegamos lá está tudo pronto, né? Porque a Isa faz tudo para nós. Mas é tão gostoso, tão divertido. E ali a gente joga tudo para fora, sabe? Ai, Deus. Se eu fosse ficar aqui contando tudo, gente, o programa ia 3 programas, né? Como eu já contei uma parte para ela. Como um tempão ali contando. Mas é isso aí, eu agradeço de coração pela acolhida de vocês, né, por ter me convidado hoje aqui. E quem tiver a oportunidade de também contar a sua história, de viver seu momento, com certeza, é só aparecer.
pode vir aqui. É isso aí, gente. Muito obrigada, Obrigada Maria. você, minha amada. Que Deus Sim. abençoe. Eu acho que é isso, gente. Pô, fala sério, já tô com saudade do próximo episódio. Um beijo! Tchau. Ai, meu